Glória a Deus. Amados, podem se sentar. Estou muito feliz de estar aqui, porque aqui começou nossos cultos semanais. E eu me lembro do último culto do ano, isso aqui era tudo, né? Claro, tá separado ali por conta do evento desse Covid. Bombolotou. O céu desceu literalmente, né? Foi um mover assim, o pessoal saiu, uau, impactado. Então eu estou feliz de estar aqui, estamos em obra lá. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu estava conversando aqui com os irmãos, quem chega um pouquinho mais cedo. Vou ser muito breve, e eu estou aqui enrolando um pouquinho, que eu estou sem óculos, né? Aí você fica assim, eu estou disfarçando, não sei, acho que não, mas eu estou abrindo aqui. Irmãos, eu estava compartilhando aqui com os irmãos, que já deve ter ouvido, tem um irmão que já ouviu 3 vezes, de um pastor, que era meu professor de história eclesiástica, e Deus ficou falando uma mensagem que eu já sabia de cor e salteado, né? O seu caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E ele falou assim, Senhor, ele falou assim, Senhor, eu já sei, eu já entendi, eu entreguei minha vida ao Senhor. E o Senhor continua falando a vida dele. Aí, um belo dia, ele estava na igreja e estavam procurando um pastor para poder orar. Alguns tinham negado porque era um judeu. A pessoa que ia orar era um judeu e que estava por falecer já. E ele falou, eu vou lá orar. Aí quando ele for orar, o judeu estava realmente em coma, em estado terminal. Aí o Senhor trouxe a memória de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe que o judeu conhece bem de Bíblia, mas não reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Naquela hora ele falou, você faz um sinal, se você está entendendo, você decide por Jesus. E ele decidiu, e Deus deu um recado para ele. Deus está falando comigo há alguns dias sobre o que está escrito, que está em Salmo 127, 4, 5. Eu falei, Senhor, eu já falei sobre isso. E minha esposa está operada, eu tenho ficado com a minha filha de noite, e sempre ele está falando a mesma coisa. Eu falei, Deus, ok. Mas aí ele deu uma direção com mais clareza. Eu falei, agora sim, agora ok. Uau. Eu quero compartilhar isso que ele revelou a mim para vocês, porque eu fui muito abençoado. E isso me passou um flash da minha vida passada, de como eu era, como eu fui, como eu sou e como eu pretendo estar. E que se a gente não ajustar isso, a gente não sai do lugar. Você percebe, irmãos, hoje todo mundo fala em mindset, em mudança de comportamento, em achar propósito, em over-delivery, né? Ou seja, performance, desempenho. Todo mundo que quer avançar profissionalmente já ouviu algumas pegadas dessa, alguns jargões desse, né? Eu creio que você pode avançar, você pode correr muito, por exemplo. Você pode chegar e ter uma lesão no joelho. E você treinar, você vai correr, mas a sua lesão vai continuar, e você vai continuar correndo até que um pouquinho torto que seja. Isso funciona na nossa psique. Você pode até avançar, mas se você não ajustar isso, não consertar isso, você não vai estar 100%, 1000%. Ou seja, você pode chegar e falar, sou vitorioso, mas não, existe um flagelo na nossa alma que fala assim, você é um derrotado. E é difícil, às vezes, suprir isso, passar por cima disso. Você pode conquistar, mas internamente você está totalmente torto. Quero ler com vocês Salmo 127, vou ler do verso 4 e 5 e quero compartilhar um pouquinho do que Deus revelou. Eu tenho certeza, meus irmãos, que hoje vai ter cura aqui. E olha que em alguns anos que eu estou aqui liderando os homens, eu nunca falei em cura. Hoje eu estou falando. Porque eu fui uma prova viva de cura em relação a esses aspectos. A palavra de Deus diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Deus, revela, Pai, aquilo que está em oculto guardado só para a gente, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Irmãos, eu estou acostumado, quando eu leio isso aqui, a gente já pensa assim, ele vai falar sobre os filhos, nossos filhos. Né? Você já percebe que, eu estava falando aqui também, que muitos cultos de homens falam o quê? Sobre o marido, o pai, e não fala do homem.
Às vezes você quer melhorar para ser um homem, para receber um upgrade, assim, eu vou ser marido em breve. Ou então eu já sou marido, mas eu preciso melhorar como homem, não como marido. Não como pai. Uma consequência óbvia, natural. Se você é um bom homem, você vai ser um bom pai. Infelizmente, o nosso filhotinho não sai com o manual do lado. Né? Seria uma boa, mas não dá, não funciona assim. Então, quando a gente lê algumas coisas, a gente sempre fala assim, ai meu Deus, vai ser uma pregação, eu estou querendo me aperfeiçoar em Cristo, eu vou falar de filhos. Não! Eu quero dizer uma coisa para vocês, você é a flecha. Porque alguns aqui podem não ter sido pai, mas todos vocês são filhos de mãe. Todos nasceram de alguém. Então nós somos uma flecha. E o tema dessa mensagem é justamente esse. Você é uma flecha na mão do valente. Você já foi lançado. Para onde é que são elas? Para onde a gente está indo que a gente às vezes não sabe. Ou pensa que sabe. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Não como pais, mas como filhos. Talvez nossos pais nunca ouviram essa parte da Bíblia que seja, ou nenhuma parte da Bíblia. Mas eles te lançaram. Porque vocês são como flecha na mão do valente. Ele pega da sua aljava que está aqui, aquele negocinho que armazena as flechas, puxa e tchum, te lançou. Para onde, meu irmão? Você vê que hoje uma consequência da nossa sociedade é que estão lançando flechas para tudo quanto é lado, né? Fazendo alusão aos filhos. Está nascendo de lote. Você vai numa maternidade, meu irmão? É filho demais que nasce por noite. É muita gente. É muita gente que nasce. Estão lançando por aí. O seu modelo, o seu jeito. Essa afirmação é muito profunda. Porque nós já estivemos na mão de um valente. E esse valente, talvez não seja o valente que a gente pensa que seja. Muitos de nós talvez nem conheceram os pais, ou então falam assim, cara, aquele frouxo, valente. Irmãos, eu estou falando para homens, então até quem está gravando, eu posso falar abertamente, eu estou falando de homens, se eu falar pelas berolas a gente não entende, mulher a gente cerca, né? Não, olha só, às vezes a gente pensa isso tudo para pai sim, talvez não todos, alguns, talvez alguns nem conheceram o pai, mas ele foi o valente, ele lançou. Isso talvez possa mudar o que as pessoas hoje chamam de mindset, a nossa mentalidade, a nossa metanoia. Eu costumo ficar um pouco mais à moda antiga, não que seja contra. Semana passada eu gravei um programa com 2 coaches, eu também já fiz curso disso. Eu acho que a gente pensar como os filhos nos projeta como bons pais. Alguns homens deixam isso claro. Não, porque meu pai fazia assim. Alguns não têm referencial. Alguns têm horror do que o pai pensava. E sem perceber projetam exatamente o horror que tinha. E eu quero voltar a lembrar para você, essa mensagem não é para os seus filhos, a mensagem são para vocês que são filhos. Eu quero também lembrar a todos nós, inclusive a mim, eu não posso nunca esquecer disso, que a maioria das nossas feridas emocionais são causadas pelos pais e pelas ausências deles. Aí eu falo como filho e como pai. Eu sei que à medida que eu vou falando, nossa mente vai lembrando. E um monte aqui já ligou as suas anteninhas do passado e, poxa, aquilo. Se eu levantar e falar assim, fala 5 características negativas do pai, as pessoas vão falar assim, voando. Fala assim, fala 5 positivas. Peraí. Porque é mais fácil nós lembrarmos dos traumas. Ela fica numa posição privilegiada da nossa memória, que é onde tem os traumas emocionais. Então é fácil você pegar um casal, por exemplo, em crise e falar assim, nossa, mas ele fazia isso aqui, tá, fala bem, alguma coisinha. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Tem 1000 qualidades. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu costumo brincar porque eu digo às vezes, é por isso que a gente tira foto. Porque a gente esquece dos momentos de alegria. A gente não lembra, não. Se a gente não olhar para as fotos, antigamente era assim, hoje tem Instagram, tem outras redes sociais. Antigamente, né, a mamãezinha lá abria o álbum, olhava, olha que coisa boa, que legal. Por que fazia isso? Para lembrar. As coisas boas a gente esquece fácil, não fica tanto tempo armazenado. As mais, uau! Então, a maioria dos nossos traumas emocionais vieram dos nossos pais, ou da ausência deles, ou de uma figura que representou a figura paterna para nós.
um tio, um avô, um padrasto, seja o que for. E eu queria considerar 3 pontos que nós, como flechas, podemos estar. Talvez não estamos nem em nenhum dos 3, mas estamos englobados um pouquinho também, um pouquinho de cada um desses 3 pontos. E eu tenho certeza que Deus vai trazer por hoje aqui. Eu tenho convicção nisso. Primeiro, nós como flechas, que fomos lançados, alguns até há bastante tempo, eu tenho bastante tempo de que fui lançado, a gente, de repente, não entendeu para onde vamos. Para onde a gente foi lançado, eu não sei, eu sei que eu estou indo. Isso pode ter acontecido com a gente. Eu fui lançado no mundo, fui projetado para ser uma pessoa de sucesso. Tá, beleza. O que é sucesso? Defina. Tem pessoas que se falam, não, eu fui projetado para ser perfeito. O que é perfeito? Não, fui projetado para ser um grande homem. Legal, defina um grande homem. Eu fui projetado para ser bem-sucedido. O que para você é bem-sucedido? Então, às vezes, a gente não sabe para onde fomos lançados. Alguns conceitos de exemplo podem ser assim, não, porque bem-sucedido é ter uma boa graduação. Minha parede ser cheia de diplomas e a minha vida se definia isso, estudo. Ou então, não, para ser bem-sucedido é ter uma família, um lar. Ser bem-sucedido é ter várias experiências na vida. Depende de onde e como fomos lançados. Isso aqui a gente está em trajeto. O nosso final, o nosso objetivo, creio em Deus que estamos aqui por esse objetivo. O nosso objetivo final é Cristo Jesus. Talvez não era, mas hoje é. Amém? Vocês estão comigo nessa? Graças a Deus. A verdade é que a gente pode não entender para onde eu fui lançado. As pessoas vão no Google. Hoje uma palavra muito procurada é: qual é o meu propósito? Todo mundo também já ouviu falar sobre, né? Tá um negócio de over delivery, de high performance. Qual é o meu propósito? Você tem que saber seu propósito. Você tem que saber, mas saber o quê? O que eu tenho de propósito? A gente começa a se espelhar no propósito dos outros e esquece que Deus deu talento, no mínimo um para cada um de nós. Deu vários talentos para alguns. E eu acho que esse descobrir nosso propósito nos deixa cada vez também mais confuso. A gente continua como uma flecha lançada e perdido, porque a gente não sabe nem qual é o nosso propósito. E aí você lê livros de mentorias, livros, você tem que saber seu propósito de vida, pregações falam propósito de vida, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? E está na nossa cara, literalmente. Vou falar cara, né? Ele está falando para homem, né? Porque nosso propósito está de acordo com nossos talentos. E aí a gente já começa a entender para onde a gente está sendo guiado, para onde a gente está sendo nossa flecha, para onde nós estamos sendo lançados. Deus nos deu talentos para que a gente possa potencializá-los e com eles definir o nosso propósito. A gente não acha o propósito, eu estou cavando aqui no jogo, achei um propósito aqui, peraí, aqui peguei um propósito. Não, assim, poxa, eu tenho facilidade nessa coisa. Pode ter certeza, o que você tem facilidade, ali está um grande caminho para que você faça, onde você tem potencial, facilidade de desenhar o seu propósito. É ali que é o trajeto que Deus está dando. Eu já estou passando um pouquinho da planta, da direção. Onde está esse teu talento? Essa é uma grande pergunta que a gente deveria fazer, e não onde está o meu propósito, onde está o seu talento? E como flecha que está sendo lançada para algum lugar que a gente não sabe para onde vai, saber do talento e saber o que a gente tem feito com ele pode nos ajudar nesse trajeto. Pode ser um grande de um Waze da nossa flecha, do nosso lançamento. Um segundo ponto é que às vezes a nossa flecha, nós como sendo flecha, fomos lançados para o chão e não decola em nada. Nossa, eu vou contar uma coisa para vocês. Os pais têm uma facilidade tremenda em jogar os filhos no chão, fazer com que eles não decolem em nada. Talvez seja alguns dos homens que estão aqui. Você não presta para nada, você é burro, você é maluco. Você não vai dar certo. Viu o filho do fulano? Irmão, o pai pode ter dado 1000 elogios, mas aquela falha a gente às vezes guarda como verdade. Eu vou te falar uma coisa, é algo tão violento, que você pode ter chegado no cume. É como eu falei, você pode ser um maratonista, mas você pode ter uma lesão no pé. Você pode conseguir correr os 42 km, mas você está com a lesão. E Deus trouxe você aqui para curar essa lesão. Você pode correr os 42 km, mas você vai ser curado. Porque senão você vai falar assim, eu sou um maratonista, eu sou campeão mundial, que seja, eu sou o melhor do mundo.
no seu inconsciente está assim, você não é nada. Porque você escutou isso e registrou isso. E não tem coisa mais violenta que uma flecha que pode ir para longe. Quem já viu uma flecha sendo lançada? Já viram aqueles filmes de antigamente, das guerras? Tem um seriado que fala sobre os mongóis, que tinha uma guerra em flecha, que a flecha sumia de vista. Para longe, ela foi lançada para o chão. Cara, que potência que você é. E você, sem perceber, foi anulado. Eu quero dizer que você pode mudar esse curso. Mesmo a mentira que está no seu inconsciente falando que você não pode. Irmão, você pode ser qualquer coisa, contanto que você queira ser. Os grandes homens que você pode ter como referência, como admiração, vieram de patamares muito baixos. A gente pensa, não, preciso disso para alcançar aquilo. Irmão, meu pastor, nosso pastor Josué, olha o tamanho da igreja, olha quantas pessoas ele abençoa, olha quantas pessoas ele atinge, olha quantas pessoas ele alcança. E ele veio de um ambiente simples. Estudava em escola, simples. Depois ele foi para um colégio, de favor. Alguém já cansou de contar sobre isso? Vocês já ouviram falar um pouco sobre isso? Olha o patamar que ele alcançou. Os grandes monstros, milionários que sejam, vieram de ambientes simples. Vieram de ambientes hostis. Você pega grandes nomes do jurídico, vieram de ambientes simples. O camarada que hoje é ministro da tecnologia, ele compartilhou esses dias de um vídeo que ele falou, acho que foi para uma colega de classe, falou assim, poxa, eu quero ser um grande... Ele falou assim, você, olha onde você está. Olha onde ele chegou. Você pode ser quem você quiser. Sabe quem pode sabotar isso? Você. Você pode fazer com que você não chegue a lugar nenhum. Porque você pode se subjugar a tal modo que não faça você avançar. Irmão, mesmo que você continue com essa mentira na sua cabeça, você pode avançar. Com a ajuda de Deus, eu tenho certeza. Está sendo liberado essa noite. Está sendo liberado essa noite. Irmãos, basta você começar a avançar e fazer. Eu creio que muitas das pessoas que estão escutando aqui agora já ouviram uma palavra que fala assim, essa palavra me freou. Cara. E vem a nossa memória, infelizmente fica, né? E freia, meu irmão. E freia. Violento. Como um registro mental nos destrói. Teve um outro menino de pele escurinha, que hoje eu tenho até medo de falar, né? Porque esse politicamente correto é tão complexo hoje. O camarada estava vendo um docinho. Docinho. Aí veio uma senhora, comprou um docinho e falou, o que você quer ser quando crescer, menino? Isso é fato. Gente, eu não estou pegando história hipotética, não. Estou falando de pessoas que existem. Palpáveis, estão vivas. Próximas do que você... Mais próximas do que imagina. Falou assim, eu quero ser um grande empresário, eu quero ficar milionário. Eu falei, que é, ô filho? Você vende doce. Você não é nada. Tem diversas formas que você pode reagir a isso. Graças a Deus não veio de um pai, por exemplo, que poderia ferir mais. Ele hoje é tão rico, que ele foi pegar um avião dele, que ele tem um jatinho particular, ele foi descer no hangar do aeroporto, falou assim, barraram ele. É racismo mesmo. Porque assim, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim pegar meu avião, está me esperando. Não pode ser. Eu falei, é meu. E ele foi lá. Ele não fala isso com um tom de vingança. Ele fala isso com naturalidade. Ou seja, ele avançou. Ele pegou aquilo dali, botou como combustível para ele voar. Agora muitas pessoas abaixam a cabeça e falam assim, cara, ela tem razão. E vou te falar, irmão, diante das probabilidades, até a gente pensa assim, ela tinha razão. Fala que não. Quem pode dizer? Recentemente, saiu uma matéria de uma menina com espectro autista, passou para a medicina. O improvável sendo provável, sendo claro. O que está te limitando, meu irmão, a não ser você mesmo? O diabo adora isso. Adora te alienar, adora te deixar lento. Pega aquilo dali e fica te trazendo a memória. Parece que ele senta no ombro. Ele fica falando no nosso ouvido. Vocês estão entendendo? Será que isso só aconteceu comigo ou acontece com todo mundo? Porque fica falando, cara, você não consegue. E quando você está conseguindo, você fala assim, não, é tarde demais, você está velho. Quem nunca ouviu isso? Você está velho. Flecha velha. Ô, meu irmão, estou subindo ainda. Ainda nem fiz a curva para pensar em descer.
Quantas vezes já ouvi isso? Essa tristeza. Eu tenho um irmão que é médico, ele se formou com quase 40 anos. Ele queria ser médico há muito tempo atrás. Hoje ele arrebenta. Eu não digo financeiramente, eu digo no geral. Ele arrebenta. Ele especializou numa área que ele faz laudo de casa se ele quiser, o dia inteiro. Ele é um gênio. Eu ficava chateado, porque eu tenho 1 ano e 7 meses de diferença dele de idade. Na escola ele é primeiro lugar em tudo. Eu falo assim, caramba, difícil competir com um cara bom assim, quer dizer, não é competição, né? Mas sabe como é que é? Ele ficava chateado também, ele falava, poxa, eu ganhava presente por ser o primeiro colocado da escola, para os meus pais, eu quero ganhar para mim. Uau! Mas algumas coisas da vida tentaram tirar ele dessa direção. Mas a flecha foi lançada, meu irmão. Agora, você acha que... Ele já chegou e falou assim, poxa, pena que eu comecei tarde. Eu falei, pelo quê? Tá doido? Tá doido? Tudo tem um tempo certo. Teve um monte de gente que se formou com 23 anos, totalmente desequilibrado emocionalmente, porque não teve estrutura e maturidade para administrar tamanho potencial que deram na mão. Mas um monte de colega deles assim, na época, né? Espero em Deus que isso tenha se ajustado. Tudo é no tempo certo, meu irmão. O tempo de você mudar o seu rumo é agora. É hoje. É falar assim, eu não posso? Posso qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu pregando aqui para vocês, falando sobre isso aí, eu lembro de coisas da minha vida que, meu irmão... Difícil falar, difícil lembrar às vezes. De momentos que falar assim, cara... Não era para ser. Eu vim de uma família que não era cristã. Nem o vizinho, ninguém conhecia Cristo, cara. Ninguém. Espírita, católico, aí sim. Patente altíssima, maçonaria, etc. Gerações de maçons. E aí vem o cara, o filho do meio, e fala assim, estou fazendo teologia, sou crente. Misericórdia, mas. Só que tinha algo além de mim que me movia. Numa família hiper, ultra tradicional em que, para poder avançar, tinha que fazer direito ou medicina. Vocês sabem, vocês têm pessoas de idade que sabem disso, né? Eu tenho um irmão mais novo que é concursado, bacharel em direito, funcionário público federal, e o outro médico. E o do meio largou. Eu falei assim, não, é seminário. Uau! Quantas vezes tentaram frear essa flecha? Só que, meu irmão, mudou o curso. Eu não, Deus mudou o curso. Eu tinha um propósito. E vou te falar, às vezes eu falava com Deus, eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque eu estou olhando a minha avó e falo assim, cara, uau, o mundão. E eu estou negando tudão. Não estou falando que eu sou perfeito, não estou falando que teve épocas que eu falava assim, caraca, pedreira. Mas algo além de mim me moveu. Assim como te moveu, eu te trouxe aqui. Vocês fazem parte de um grupo selecto que Deus está falando para avançar, que a sua flecha não tem freio não, meu irmão. Flecha não tem freio de mão não, ela foi lançada, é só ajustar o curso. E vocês vão voar, vão voar muito. Muito. Eu volto a dizer, irmão, sobre a questão paterna, não é para que você potencialize os traumas, mas que você potencialize o perdão. Porque, mais uma vez, antes de você chegar no cume da montanha, chegar no ápice do seu potencial como profissional, como talento, como propósito, se você tem um ressentimento, um trauma, uma frustração, você vai chegar lá com um propósito errado. O propósito não é se vingar de alguém, o propósito é amar. O propósito de Jesus sempre foi isso, foi amar. Eu vou chegar lá para poder ser mais do que fulano, para mostrar para o meu pai, para minha mãe, para o meu vizinho, para minha ex, para minha... Porque eu cheguei... Meu irmão, esquece. Você está com uma bagagem muito pesada para poder puxar essa corda e subir, não vai funcionar. A sua flecha está cheia de amarras. Não, liberte-se disso, comece a romper agora isso em nome de Jesus. Você tem que voar. E o que vai fazer você avançar e olhar e falar assim... É uma pena, eles ainda não conhecem Jesus, mas vão conhecer. É uma pena, ele não conhece Jesus, mas ainda vai conhecer. No momento que a corda apertar, que o caldo engrossar, os que falavam mal vão falar assim, eu precisava falar alguma coisa com vocês, eu precisava de uma dica, alguma direção, está acontecendo isso. E vocês vão ser boca de Deus para poder profetizar as bênçãos de Deus na sua vida, para a vida dos outros que tentaram te frear. Não como vingança, nem com tom de superioridade. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor.
Isso precisa ser rompido, isso precisa ser curado, isso precisa ser rompido de uma vez por todas. Existe também um terceiro tipo de flecha. Ela nem foi lançada, ela foi deixada de lado. Ela está lá ainda, presinha. Ou a sensação que você tem é essa, que você está assim, pô, me jogaram por alto. A flecha está inerte porque não foi lançada. Na verdade ela foi, mas a gente entra num piloto automático. Já soltei pipa. Quem já soltou pipa aqui? Quem é velho que soltou pipa? A pipa pluma, né? Não é assim o nome do negócio, ela fica lá parada. A gente às vezes fica parado assim, ó. A gente está meio anestesiado. Ou então, como diz um certo louvor, assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente está meio assim, no automático. Na verdade, está faltando empurrão. Não está faltando empurrão, está faltando iniciativa. De você ver o seguinte, cara, eu estou em curso. Eu já fui lançado. Eu estou em curso, vamos ajustar esse troço. Você está voando. Você não está parado, você não está aprumado, você está em curso. A verdade é que você já foi lançado. Mas talvez não quer chegar em lugar nenhum. E aí eu acho que o mais preocupante de todos. Sabe por que não quer chegar em lugar nenhum? Primeiro ponto. A gente precisa de alguém que fale assim, chegue lá. Já viu o homem que precisa de aceitação da mulher? Assim, vai, faça. Você consegue. Às vezes a gente precisa de um sufoco financeiro. Assim, caraca, cortaram minha luz. Eu preciso avançar, preciso correr atrás para resolver isso. E vive pagando incêndio. Você precisa sempre de um empurrãozinho, de uma corrente de ar quente que seja, fazendo essa analogia, para que você possa avançar, meu irmão. Você já foi lançado, não quer chegar a lugar nenhum e tem um motivo. Não tem dinheiro. Ah, meu pai, um péssimo exemplo. Eu não vou chegar a lugar nenhum, eu acreditei nisso. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu entendo o seu motivo. Não estou falando em tom irônico, eu estou falando a verdade, eu entendo o seu motivo. Eu também já fiz isso. Já fiquei no stand-by. Precisava alguém falar para o que era para fazer, para eu fazer. Precisava de alguém para falar assim, a corda apertou, vamos avançar. Ou então precisava de alguém, por que você não faz aquilo? Ia lá e fazia. Precisava de alguém para falar assim, opa, muito bem, você fez aquilo, parabéns, Flipper, toma aqui um biscoitinho. Já viu essas brincadeirinhas assim, que a gente fala assim, olha lá, ele trouxe ossinho. Precisava de alguém. Até o momento que eu entendi isso. Até hoje, se eu não parar para vigiar, eu posso me enquadrar em uma dessas 3 flechas que eu ainda falei para vocês. Porque Deus, antes de falar com vocês, falou comigo. E uau, que impacto que foi. E se eu der mole, se eu deixar de lado, eu vou esperar alguém falar assim, poxa, você é capaz de fazer. Isso acontece até hoje. Se eu não acordar e falar assim, Rafael, vamos fazer isso. Vamos fazer. Existem coisas que simplesmente têm que ser feitas. Eu não preciso da aceitação de ninguém, não preciso esperar. Não, mas se eu fizer, tem que ser feito. Eu tenho que fazer, eu tenho que avançar. Eu não tenho mais nada para fazer. Vou procurar o que pode ser feito além do que não tem mais nada para fazer. Sabe por quê, irmão? Quando a gente lida com pecado, a gente chega no fundo do poço e a gente consegue ficar pior do que o fundo do poço. A gente dá um jeito, a gente cava mais fundo, a gente pega uma colherzinha e cava mais. O buraco fica mais embaixo. Não, meu irmão, você consegue. Para avançar, você também consegue. Você olha assim, abre a tela do seu computador, hoje em dia todo mundo usa smartphone. O que eu posso fazer para avançar? O que eu posso fazer? Qual é o meu talento? Onde eu posso frutificar nisso? Onde eu posso anunciar Cristo? Pega o telefone, vira e anuncia. Uma mensagem de paz. Mesmo quando o seu inconsciente fala assim, que vontade de mandar catar um coquinho. Que vontade de não fazer nada. Que vontade de trocar de canal. Você fica no piloto automático. Né? Você fica vendo. A sua mente projeta a programação que é atraente. E você pensa que está numa realidade. É assim que funciona o nosso cérebro, basicamente falando. Tá? Bem superficialmente falando. E aí você vive aquele experimento, aquela experiência. Por que a maioria dos filmes em cartaz são de aventura, tem alguém armado e tal? Sensação de poder, de iniciativa e tal. A sua mente se projeta para aquilo lá e eles estão dando iniciativa e você está vivenciando aquilo no inconsciente. Tá bom, alimentou o que eu precisava. Meu irmão, vamos ser o protagonista da nossa vida.
Eu não estou querendo falar que Deus é o nosso soberano, né? Ele não é o soberano, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. E eu quero dizer que Ele deu a terra para os filhos dele. E isso Ele não vai fazer mais nada. Como assim Ele pode operar o milagre? Não, Ele não pode não, Ele opera o milagre, Ele faz o milagre até que o propósito dele se cumpra. Mas, meu irmão, aquilo que você pode fazer, eu creio, que você deve fazer. Que você vai fazer. O quarto e último ponto, a flecha está quebrada. A sensação que a gente tem que falar assim, cara, eu não consigo. É um pouco diferente do não consigo que eu falei anteriormente. Porque parece que o valente foi tão valente que quebrou nossas pernas, assim, né? Quebrou a flecha no meio, assim, né? A gente está tão ferido que quando a gente dá um passo para frente, a gente até chora. E, irmão, quando eu escrevi isso, me deu vontade de chorar. Porque eu já senti essas dores da ferida. Uau! E você não sabe nem o que faz com isso. Eu vou dar um exemplo que um pastor, que ministra Veredas Antigas, fala sobre um homem de quase 40 anos. Olha como é que é impactante a direção que a gente está tomando, porque a gente já foi lançado. E ele botou adesivo assim, se você ama Jesus, inglês, claro, americano, buzine. E ele esqueceu desse adesivo. E todo mundo buzinando na traseira dele. Ele se enfureceu, ele surtou. E o cara surtou e ele falou assim, depois que ele caiu na razão, ele percebeu. Ele foi pro pastor e conversou sobre isso. Falou assim, pastor, eu perdi a linha. Todo mundo buzinando, eu explodi, falei um monte de besteira, eu sou crente, e eu lembrei do adesivo. E o pastor conversava, pastor é fogo, né? Pastor, oh Deus. Aí ele lembrou de quando ele era menino, aniversário dele. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou lembrar. Aí culturalmente levou as crianças para casa, fizeram uma festinha, os filhos dormiram lá, os amigos dormiram lá, e o menino talvez bebeu refrigerante demais, seja lá o que foi, ele fez xixi na cama, cara. Ele era criança. E ele, caramba, meus amigos estão aqui, ele pegou o lençol, escondeu embaixo da cama, tudo certo, desceu, tomar café, aquela molecada toda lá, o menino todo realizado. Aí ele conta com detalhes. O pai descendo com o lençol na mão. Ele falou assim, cada passo parecia que tremia o chão. Tum, tum, tum. E ele jogou assim, olha lá, mijão. Isso aí, para um homem de quase 40 anos, o pastor perguntou, como você se vê? Ele, eu sou um mijão. Irmão, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, o que você é? Você vai projetar alguma palavra que você recebeu dura. Dura. Forte isso. Você não presta para nada. Olha lá o fulano. Você não deu certo. Ah, desisto de você. E aí a gente foi lançado com essa palavra ruim. Aí você buscou aceitação no relacionamento. Que não foi o modelo de Deus. Aí a pessoa fala assim, estou saindo desse relacionamento que eu arrumei alguém. Aí você sabe assim, esse alguém é melhor que eu. Aí você fala assim, realmente eu não sou nada. Hoje muitos homens usam o que lhe resta. A força, né? Hoje teve mais um caso de um homem que matou a mulher porque não aceitou o fim do relacionamento. Mais um caso. Porque ele não aguentava mais essa rejeição. Não estou justificando ele não. Ao contrário, de maneira nenhuma eu vou justificá-lo. Mas só lhe restou a força, infelizmente. E mostrou aquilo que ele tem de mais hostil. Às vezes nós reproduzimos maldades porque a gente pensa que nós somos vítima das circunstâncias. Não, meu irmão, você foi lançado. Eu quero dizer para você que tudo tem um propósito. Você tem o seu propósito a ser cumprido, sim, mas tudo tem um propósito para Deus. Talvez esses traumas existiram até hoje, para que eles fossem rompidos. Eu me lembro também de mais um caso de uma menina da célula. Vou falar mais 2 episódios. Ela não falava com o pai e com o irmão há 10 anos. Ela já tinha decorado como esperava que o pai fosse pedir perdão a ela. Não, ele tem que falar sobre isso, sobre isso. Meu pai não estava nem aí. Ele nem sabia disso. Sabia que a filha era uma grossa com ele e pronto. E eu sempre tocava nessa tecla, você tem que liberar esse perdão, você tem que curar isso.
Você tem que resolver esse negócio. E ela nada, até que teve um dia que ela voltou, o semblante muda, né? Quando você libera uma carga da sua vida, o semblante muda, realizada. Se consertou com o pai. Talvez foi um pequeno passo para uma grande mudança na vida dela. O que está faltando para você dar esse passo? Conheci também um outro caso de um casal, uma amiga minha de infância, ela viu quando eu me converti ao Senhor Jesus, há muitos anos, ela era casada, e o pai a molestou. Como homem, vontade de matar um cara desse. Não dá? Molestou a filha, ela não falava com a filha, e ela estava casada, ela vivia em crise no casamento, ela já tinha partido para o segundo casamento, a mesma crise, mesma coisa, e eu só falava uma coisa: já perdoou seu pai? Ela ia no meu trabalho, sempre a gente falava sobre esse assunto, eu sempre falava sobre isso. Teve um dia que ela falou, parou de falar comigo. Você não está entendendo? Eu falei, eu estou entendendo. Eu sei que foi muito violento isso. Mas você está deixando isso destruir a sua vida, não é a dele. Você não está assim, ele não merece perdão. É óbvio, não estou entrando nessa pauta. Você merece se libertar desse perdão. Imagina uma flecha cheia de peso, amarrado. Talvez você seja essa flecha, cheia de peso. Essa menina que foi abusada pelo pai, honestamente, eu acho que ainda até hoje não voltou. Conheci o pai dela, até hoje não perdoou, e até hoje não estaciona no relacionamento. Irmãos, perdoar não é uma decisão, é uma decisão. Perdoar não é um favor que você faz ao outro, é um favor que você faz a você. Perdoar te libera até de ser um crítico na igreja, de exigir a perfeição do outro, porque nós não somos perfeitos. Perdoar faz você olhar para o irmão e falar assim, ele é tão falho quanto eu, mas mesmo assim eu o amo, porque Jesus me amou. A culpa pode ser até de quem te feriu. Existem pais duros. Mas eu quero te dizer que falta você romper isso para que sua flecha seja devidamente lançada e que você consiga atingir seu alvo. Eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil. Eu sei disso. Eu falo com uma certa propriedade, não é fácil. Eu também falo com uma certa propriedade que, mesmo que você tenha perdoado, às vezes vem essa mensagem no seu inconsciente. Essa mentira diabólica que está te freando, que talvez não faça você saber para onde você foi lançado, ou que pense que você nem foi lançado, ou que você está quebrado como flecha. Mas você pode ter certeza, depois que você romper isso, você vai ter muita clareza, mesmo quando o seu inconsciente sempre te lembrar. E vou te contar um segredo, vai te lembrar sempre. Vai tentar te frear a todo instante, porque o diabo vai usar muito isso para te alienar. Eu quero tirar um minutinho para que a gente possa romper esses pesos que estão amarrando a gente. Nós já somos lançados. Esse um minutinho, meu irmão, principalmente é para curar, em relação principalmente aos seus pais. Se você quiser mandar uma mensagem para o WhatsApp do seu pai agora, nesse minuto, pega o celular e manda: pai, eu te amo. Se você quiser ligar, liga, meu irmão. Se ele já faleceu, ore a Deus. Eu só quero que você apague a luz aí atrás, por favor, quem puder, que a gente vai orar agora, porque, meu irmão, eu creio que agora a gente vai ter cura. Eu quero dizer para vocês que eu já fui curado de muitos traumas emocionais da minha vida. E eu não conheço um que passou dos 20 anos de idade que conseguiu avançar sem curar de algum trauma. Todo mundo tem uma história. Talvez a sua doa mais do que a minha, porque a sua é sua, compete a você sentir a dor e curar. Eu posso ter uma empatia, mas eu não estou vivenciando ela. Mas eu falo com convicção, senão eu nem estaria aqui, meu irmão. Eu não estaria aqui, minha esposa está operada em casa, precisa de mim. Eu creio nisso como o ar que eu respiro. Que você vai romper isso hoje e você vai avançar. Que você vai avançar com uma flecha na mão do arqueiro, e esse arqueiro é Jesus Cristo. Deus que te lançou, meu irmão. Talvez os pais não sabiam como lançar direito não, mas Deus sabe. E Deus fala assim, ó, ajusta esse curso, é para lá que você vai. Ah, você está querendo ir para lá porque os outros querem que você seja aquilo? Esse é o caminho que eu projetei para a sua vida. Está doendo, filho? O propósito é maior do que essa dor. Está ferido? Está doendo? Estou quebrado, não estou aguentando. Esse é meu propósito. Porque você vai curar muitos por causa dessa sua dor.
Eu tenho certeza da cura, na libertação que a gente vai ter aqui agora. Eu vou tirar um minutinho, vamos orar, eu vou estar aqui em oração por vocês. E vocês podem orar no individual. Se quiser pegar o telefone para ligar para pai, para ligar para quem queira perdoar. Meu irmão, fica à vontade. O momento agora é de cura. Liberte isso. Quando você fechar seus olhos, eu tenho certeza que seu inconsciente vai trazer aonde são as palavras que você está recebendo, que está te tornando um nada. Isso é mentira. Isso é mentira. Santo Deus. Pai, eu creio que o Espírito Santo de Deus está manifestando aqui a glória nesse lugar, porque até o Senhor mudou o curso da ministração. Porque o Senhor vai dar entendimento a cada um no seu individual, porque aqui a cura é no individual. O Senhor está tratando das feridas de cada um aqui. Pai, quem seria eu se não fosse o Senhor? Eu não consigo nem imaginar se eu estaria vivo. Ai de mim se não fosse a sua misericórdia, a sua graça. Quantos pesos eu teria. Quantos traumas, quantas direções erradas tomaria. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque eu sei que vidas estão sendo transformadas aqui agora. Que as pessoas estão tirando os pesos das suas caudas da flecha e estão agora voando. Alguns exemplos foram falados aqui, foram citados, que a gente pode ser quem a gente quiser. Nós podemos atingir o objetivo e nada que a gente possa inventar justifica. Eu digo inventar porque tudo é justificativa. O Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor pode pegar um morto e dar vida. O que o Senhor não pode? O Senhor tem um caminho lindo para a vida de cada um aqui. E as lágrimas que eles estão vivendo, cada gota dessa lágrima vai ser para que uma alma seja aliviada. E eu creio que isso vale a pena, porque o testemunho deles vai alcançar multidões. Mostra para eles, Pai, para cada homem que está aqui, as gerações que vão estar sendo aliviadas graças a esse momento de cura e libertação que está tendo aqui agora. Os filhos que vão ser abençoadores e não amaldiçoadores. Os colegas de trabalho que vão ver a sua face através da dele. A esposa ou a futura esposa que vai ter um marido segundo a sua palavra diz que deve ser e não as crenças limitantes que nós criamos. Ó Pai, uma vez eu escutei que somos aquilo que escutamos no passado e é isso que nos limita. Só que eu creio, Pai, que nós podemos ser e nós seremos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Então, Pai, revela ao coração de cada um aqui o que o Senhor projetou para a vida deles, os talentos que Ele pode potencializar, as curas que eles podem fazer através da vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina. Eu creio, Pai, que corações feridos estão sendo tratados aqui agora. Que falar sobre isso doeu um pouco. Doeu até em mim. Mas o Senhor está trazendo a cura. Cura, Pai. Cura, Pai. Na simplicidade do seu evangelho, mas na profundidade do seu amor. No secreto que o Senhor fala no coração de cada um. Vai curando, Pai. Em nome de Jesus. Amém.